boa tarde. Mais um Vibe Fashion começando na sua tarde. Boa tarde, minha gente. Lembrando que hoje começa a FumeSul. A partir de amanhã, nós estaremos apresentando o Vibe Fashion diretamente dos estúdios da Vibe lá na FumeSul, tá, gente? Ao vivo e a cores lá. Então, quem quiser ir lá ver a gente também pode ir lá, que nós estaremos lá amanhã, tá? A partir das 3 horas da tarde. Então, podem passar lá na FumeSul. Mas a abertura oficial é hoje, tá bom, minha gente? Vai ter vários shows, várias atrações, enfim, dá uma olhadinha lá no Instagram da CIAP, que tem todas as atrações, né? E tem também a programação, vai rolar alguns cursos, alguns workshops também, vai ter muita coisa bacana. E hoje eu vou bater um papo com ela, maravilhosa, minha amiga, Luana Mazotto, que veio aqui falar um pouquinho pra gente de um assunto que é aquele assunto assim, gente, geralmente, né, os homens que gostam de resolver, a gente tá falando sobre isso aqui agora, né, não, deixa que meu marido resolve, deixa que meu pai resolve, deixa que o meu namorado resolve, mas não, a Luana é que resolve. E hoje ela veio aqui falar um pouquinho pra gente sobre a trajetória dela, sobre a carreira dela, né, como corretora de seguros, falar um pouquinho sobre a empresa dela, falar um pouquinho, e dar umas dicas também, né, Luana, pra gente sobre seguros, sobre consórcio também, que eu vi que a Mazotto Seguros também tem a parte de consórcio, e é hoje que ela vai dar essa aula aqui pra gente. Luana, obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de receber você aqui. Obrigada. Eu também estou muito feliz. Luana, primeiro eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Que como a gente estava falando até, que estava contando até um caso aqui, Sim, né? sim. Pra gente, que é, assim, um ambiente, né? Bastante masculino. Hoje em dia até é meio... Eu acho que é meio piegas a gente falar, porque é um ambiente masculino, é uma profissão masculina, porque hoje em dia a gente pode estar onde a gente quiser, né? Tem isso. Nós pensamos assim, certo? Mas tem muita gente que ainda não pensa assim, né? Tem ainda aquela resistência ainda por parte de alguns homens, por parte de algumas mulheres também, Sim. né? Infelizmente, eu acho que isso é pior do que quando vem dos homens, né? E eu queria que você falasse um pouco como que começou a sua trajetória como uma corretora de seguro super conhecida aqui na nossa região. Então, na verdade, eu fiz direito, né? E quando eu estava no meu segundo ano, no segundo período, na verdade, ele era produtor, que existe uma diferença entre o corretor e o produtor. O corretor, ele tem a habilitação, ele tem a SUSEP. Ele faz a prova e adquire. O meu pai, ele produzia para uma corretora. E aí, com a questão da doença dele, que a gente não sabia muito bem o que era, eu fui ajudando ele, né? A fazer algumas coisas, que ele perdeu muito coordenação motora. E aí, eu fui junto com ele, mas na minha cabeça sempre eu seguiria com a carreira jurídica. E aí, quando eu me vi, eu estava totalmente envolvida naquilo, fazendo tudo com ele. Ele ainda estava mais ou menos, né? Porque depois as coisas foram ficando piores. E aí, até que eu conheci uma pessoa, um amigo meu, que me chamou e falou: poxa, você não quer trabalhar comigo? Só que eu não tinha habilitação ainda. E aí, ele montou essa corretora junto com o primo dele e me chamou junto, pra gente ficar junto. E aí, a gente fez a sociedade e ficamos lá até que eu fiz a prova pra corretora e eu tirei a minha Tem que fazer uma prova, então. Tem, uma prova cara. Na época eram 3 dias. Hoje em dia, ela é até online, se eu não me engano. Mas na época você tinha que ficar no Rio, tinha estadia. O material, nossa, eu nem me lembro quanto tempo. Mais de 10, 15 anos que eu fiz. Era R$ 1.200 na época. A inscrição era 1.000 e pouco. Era tudo assim, super caro, sabe? E aí eu consegui tirar a minha habilitação, porque na época um dos meus sócios tinha. E aí esse meu sócio, ele saiu porque ele teve vontade de fazer outra coisa. E aí ele seguiu a vida dele e ficou só eu e mais um. E aí, não me lembro também direito, não me apego em datas. O meu outro sócio também seguiu um outro rumo e acabou que ficou só comigo. Então, hoje a empresa é só minha. Então, eu que toco tudo. A princípio tinham 2 homens e hoje sou só eu. Então, né? E a gente estava falando justamente sobre isso, né? Ô, Luana, e assim, você, igual você falou, né? No começo eram 2 homens, né? E você. Existiu ali, você acha que ainda existe essa resistência, principalmente que você começou a empresa ali com 2 sócios, né? E depois você ficou sozinha. Como é que foi essa sua transição de ficar ali sozinha na empresa e tocar? Que você já tinha experiência, né? Pelo seu pai. Sim, eu acho que, na verdade, a minha transição começou na época com o meu pai, porque eu era muito nova. Imatura, inexperiente de mundo. Nem era de corretagem. Mas eu tinha que me impor de alguma forma. Porque as pessoas, elas colocavam o patrimônio delas ali. Sim. Então, eu tinha que me impor de alguma forma. Como que aquela menina que assistia Malhação, à tarde, chegava para poder eu colocar um patrimônio meu de 1 milhão na mão dela? Porque eu tava botando meu rosto ali. Meu pai tava por trás, mas era eu. Então, eu tive que... Eu acho que até a minha forma de me vestir fez para que eu mudasse, entendeu? Tipo, eu tenho que me impor de alguma forma. Eu não posso me vestir mais com um shortinho, com uma camisetinha, que isso não vai trazer credibilidade. Então, e aí, com os meninos... Acabou que, assim, eu já vinha com uma carga, entendeu? Então, com os meninos, eu não senti muito isso. Eu acho que eu senti porque eles vinham de uma família nobre, conhecida, e eu não. Então, eles tinham mais abertura do que eu, sim. E naquela época, eu cheguei a pensar, sim, que talvez eu tivesse que ficar sempre por trás deles. Entendeu? Eu não acreditei que eu pudesse ir. E aí, eu fui. E deu certo.
Super deu certo, né, Luana? E eu gostei disso que você falou, né? Do posicionamento da imagem, né? Sim. Que isso é muito importante na carreira, né? Hoje em dia. Sim. E em qualquer setor, né, Luana? É porque, assim, hoje em dia, algumas pessoas que eu conheci posteriormente, né, que hoje são mais próximas, sempre me indagaram assim, nossa, qual casamento você vai? É sempre assim, sabe? Pra onde você está indo que você vai dessa forma? Mas eu acho que pode ser um julgamento, pode ser sim. Mas eu tive que fazer isso, tomar uma postura para que eu fosse aceita, talvez. E eu acho que isso sim me abriu muita porta. E você falou uma coisa, né? Eles eram de famílias tradicionais. E a gente sabe que da cidade que a gente vem, né? Que a Não tem Luana é de como. Barra Mansa também, a gente É. sabe que é assim. Tem como. Né? Que eu acho cafona demais, entendeu? Mas É uma funciona assim, cafonice. você é filho de quem? O nome e sobrenome, né? Eu acho uma cafonice, mas enfim, né? Eu vou pro intervalo e já volto. Fiquem de volta ao Vibe Fashion. Hoje o meu papo com Luana Mazotto, corretora. Como é que você falou, Luana? Tem produtor de seguro? Isso, tem o produtor e tem o corretor. Corretor. O produtor, ele não tem a carteira, a habilitação. Ele tem o cadastro nas companhias e o produtor, ele ganha por comissionamento. Ô, Luana, E você passe, na verdade, falou que você fez direito, né? Sim. No caso, você acha que para ser um corretor, como você o direito ajuda ali na hora de você ali administrar os bens do seu cliente? Você acha que tem alguma coisa a ver? Olha, assim, pra mim, né, na verdade, eu sou só bacharel. Eu não tenho OAB porque eu não posso ter OAB e SUSEP. Não É permitido. mesmo? Aham. Nossa, Então, eu só concluí mesmo a faculdade. E eu não tive tempo de estágio. Eu fazia lá 2 horas por semana, 1 hora e meia, nem me lembro direito. Então, assim, expertise, experiência eu não tenho. Uma coisa é teoria, outra coisa é você trabalhar com aquilo. sim. Então, assim, eu acho que, na verdade, o que faz diferença é o conhecimento mesmo de mundo, conhecer as pessoas, conhecer as situações, porque são particularidades, entendeu? Não é uma forma geral para todo mundo. Você não pode pegar um seguro que eu faço para você e aplicar aquilo a mais 10 pessoas. Você tem um modo, seja no de vida, você tem um modo de viver, o outro tem outro, no de automóvel, cada um tem a sua particularidade, mesmo que seja o mesmo veículo, do mesmo ano, só mudando o chassi. Então, acho que, na verdade, é mesmo o conhecimento de mundo, de pessoas, que vai fazer diferença para você. Faz sentido, porque o direito tem as leis ali, você segue aquilo ali e acabou, né? Ô, Luana, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu comecei a ver os conteúdos que você coloca lá e 2 coisas que me chamaram muita atenção, que é essa coisa que você falou sobre o posicionamento pessoal, que o seu posicionamento é ótimo. E você fala, tem gente que pergunta se eu vou num casamento. Eu acho que assim, porque você faz ali, eu não sei se você consultou com alguém, porque você tem uma pegada, né? Você tem conhecimento de moda, você se conhece, e eu acho o seu posicionamento ali, a forma que você se coloca, muito legal. Muito bacana pro que você faz, assim. Eu acho que super combina. Obrigada. E eu comecei a observar isso, e eu comecei também a ouvir os vídeos que você faz, falando sobre seguro. Daí você fala de celular, de carro, de casa, Isso. teve um que você falou de negócio de chuva. Isso, do vendaval. Exatamente. E aí, hoje em dia, Lana, porque antes quando a gente pensava em seguro, a gente pensava sempre em carro, Sim. em casa, né? E hoje a gente tem aí uma gama de seguros, de produtos, né? Que pode ser oferecida ali. Como que tá o mercado hoje? Como que você vê a procura das pessoas em se assegurar, em segurar um bem? Porque antes era o carro, né? Era o mais comum. Como que você vê essa procura hoje em dia aqui no Brasil? Eu acho que pós-pandemia as coisas mudaram muito para melhor, pelo menos para esse setor, né? As pessoas começaram a se olhar mais. Antes o seguro de vida, eu vou perder esse dinheiro. Eu vou morrer mesmo, Exatamente, né? entendeu? Quem ficar... Eu acho que as pessoas começaram a ter mais cuidado, mais carinho com isso. Existe dentro do seguro de vida uma cobertura que é diária por incapacidade temporária. Então, eu até utilizei, eu tive um caso de um apêndice supurado, eu tive que ficar 60 dias afastada. E ali você especifica um valor, por exemplo, R$100. E aí são 60 dias, os primeiros 10 dias seriam de franquia e os demais você recebe integralmente. Então, vamos supor, no segundo mês você vai receber os R$3.000, no primeiro mês R$2.000. Tá? E ali, de uma forma ou de outra, pode ser que não supra totalmente a sua necessidade, mas ela vai te dar pelo menos um pump, vai te dar uma ajuda. Então, as pessoas começaram a olhar isso com mais cuidado, porque aí você tá internado, teve o caso de ficar internado depois com algumas sequelas. Então, as pessoas começaram a ver isso melhor. E até em outros ramos, eu acho que as pessoas começaram a ter mais consciência. Não sei se as coisas vão acontecendo, por exemplo, incêndio não sei aonde, incêndio aqui, aí a pessoa já pensa no patrimônio que ela tem, seja no residencial ou no empresarial. O automóvel, poxa, estão roubando demais, vou me preocupar com isso. E aí o vida, poxa, eu tenho que dar uma proteção familiar para minha família, o que eu vou deixar para eles? Porque tudo acontece assim, no instalar. Então eu acho que a cabeça de todo mundo mudou muito pós-pandemia. Antes ainda tinha um pouco mais de resistência. Hoje é difícil você conversar com uma pessoa que não tenha seguro de absolutamente nada. Alguma coisa ela tem. E você falou depois da pandemia, acho que teve também essa consciência das pessoas dentro de casa, né? O que você tem nesse momento? Nada, minha casa.
né? Então, eu acho que teve essa coisa do medo também, né? E aí eu tô dentro de casa, eu posso ter a perda da minha renda, eu posso morrer a qualquer momento, e eu tenho um filho pequeno, o que eu vou fazer? Então, as pessoas começaram a pensar mais, né? Porque antes o tempo te engole. Na hora que você vê, você tá fazendo um monte de coisa, mas você não pensa em proteção de nada. Qual que é o perfil de quem mais procura um seguro hoje em dia, ô Luana? Que tem mais essa preocupação, assim, são os mais velhos? Eu acho que não. Os eu mais acho novos? que a gente tá... os mais velhos, eles têm uma cabeça, assim, como que eu vou dizer? Eles até fazem, mas fazem o corriqueiro, vamos colocar assim, entendeu? Os mais novos, eles já estão com uma mente mais aberta. Então, eles já estão pensando em várias coisas. Poxa, eu não posso viajar sem ter um seguro de viagem, porque se acontece alguma coisa, eu adoeço lá. E já vai, não vai acontecer nada não, a gente dá um jeito. Entendeu? É porque a última coisa que você quer pensar quando você vai viajar é que você vai precisar do seguro, né? Sim, mas você vai fazer um esqui. Você cai. E aí? Como é que você faz? A gente teve o caso da menina aí que teve que ficar lá não sei quantos dias. Foi. Entendeu? Então, assim, se você tem... E é um seguro que tem um valor barato. O valor dele é bem baixo pro que agrega. Então, acho que vale a pena. Então, os mais novos, eles estão mais antenados. A gente, com a internet, hoje em dia, a gente tem acesso a muita coisa. Então, é um celular, poxa, todo mundo na febre do iPhone. Celular, verdade. Eu vi que você falou do Isso, seguro então o pessoal vai lá e pega. Hoje em dia, com esses prédios todos em blindex, como aconteceu em São Paulo, que aquilo explodiu. Estourou, no dia do vendaval. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que os mais novos, novinhos de tudo, mas eles estão mais antenados para isso. Muito bom. Gente, eu vou para o intervalo. De volta ao Vibe Fashion. Hoje meu papo com a Luana Mazotto. A gente está falando desse seguro. Agora vamos falar. A Luana estava falando aqui no intervalo pra gente sobre o diferencial, né, Luana, de um corretor, né, de um serviço que você oferece. Porque a gente pensa assim, né, Luana, igual você falou assim, é muito personalizado, né? Porque não é às vezes porque você tem o mesmo carro, né, que vai ser a mesma coisa. Exatamente. E você falou que ainda tem diferencial da Luana Mazotto, né, Luana? Que é diferente, né? Do trabalho, né? Do serviço que você oferece. Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Hoje em dia tem de tudo, né? Sim, tudo de tudo. Digital aí, que te atende. Você pode fazer o seguro meia-noite, qualquer horário, mas para te atender, né? Você falar com alguém. Então, assim, eu busco... Tem o diferencial, o meu celular fica ligado 24 horas. Tudo é centralizado. Então, assim, um boletim de ocorrência sou eu que faço. Abrir uma assistência 24 horas sou eu que faço. Claro que o boletim de ocorrência, se não houve vítima, né? Eu abro o sinistro, eu acompanho até a entrega do veículo, seja do terceiro. Tanto é que a gente ganha muito terceiro por conta disso. Por conta desse diferencial, de acompanhar, de fazer tudo. De passar uma agenda, às vezes de 2 em 2 dias, ou se está aguardando chegada de peça de uma vez por semana. A gente tem esse comprometimento, tanto com o segurado quanto com o terceiro. Porque se o segurado tiver um problema com o terceiro, ele vai se aborrecer comigo. Então, eu tenho que fazer o trabalho para ambos. Então, assim, a gente tem esse diferencial que eu acho que isso agrega. De alguma forma agrega. Não, muitas pessoas... eu tenho clientes muito antigos. É difícil, difícil, mais segura, isso, né? É difícil de eu perder. E tem gente que não entende nada, né, Luana? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, né, eu sou uma pessoa que não entendo nada. Sim. Então, se você tem um corretor ali que ele, né, te explica didaticamente a coisa, eu acho que faz toda a diferença. Faz, com certeza. E aí ele te direciona melhor. E aí, quando você está bem direcionado, você vai ganhar tempo. E hoje em dia todo mundo não tem, o quê? Tempo. Exatamente. Tempo então, é bem mais precioso. Exatamente. Então, se eu consigo direcionar e resolver tudo para você, vai sobrar mais tempo e você vai ficar satisfeito. Então, o objetivo nosso lá da Mazotto Seguros é isso. É poupar seu tempo, é tirar o seu problema. Isso quem resolve sou eu. Porque aí, para fazer seguro em qualquer lugar que não tenha isso, você consegue. Verdade. Ô, Luana, quem não tem hoje em dia, né? Falou assim, eu tô sem grana, não dá para fazer um seguro, porque o que a gente queria era fazer seguro de tudo, né? Da casa, do celular, do carro, enfim, de vida, de tudo, né? Mas assim, não tenho como fazer um seguro de tudo. O que você aconselha hoje? Tipo assim, olha, isso você não pode ficar sem. Eu sei, é difícil, né? Você escolher uma coisa ali, mas que você, assim, fala, olha, isso eu acho que, na verdade, tudo dá. Só que assim, a pessoa coloca em mente, olha, é muito caro. A gente tem que personalizar o que dá. Olha, eu consigo fazer de 1 milhão e você consegue fazer de 100 mil. Eu consigo fazer um seguro com 30 dias de carro reserva, com quilometragem livre de guincho, com cobertura de vidros. E você fala, Luana, minha preocupação é se roubarem meu carro, o resto do jeito. Então, vamos fazer dessa forma. Porque eu tenho que estudar você, a pessoa, o que ela precisa. Então, aí eu vou adequar ela. Mas o que falta hoje para isso? Falta clareza nas informações. Os clientes têm muita mania de blindar. Então, ele não passa exatamente o que está acontecendo. E aí, ocasiona o quê? Às vezes você passa uma coisa que não é interessante para ele, porque ele não te contou o que ele realmente fazia. Por exemplo, eu sou Uber, aí não me conta. Isso, além de prejudicá-lo futuramente numa indenização, eu ainda posso fazer algo mais em conta, mas que não vai atendê-lo. Então, ele gastou o dinheiro todo.
Então, assim, a gente precisa ter clareza. E não só o cliente como o corretor. Porque o que a gente tem visto no mercado é o corretor também apresentando certas coisas que não vão funcionar. E aí o cliente vem e fala assim, mas o fulano me ofereceu mais barato. E ele tá comparando banana com maçã. O meu é um seguro completo, que vai indenizar tudo. E ele tá comparando com um cliente que ofereceu, com um corretor que ofereceu só contra terceiros. E aí depois, poxa, eu não sabia. Eu tive um caso de uma cliente, que é irmã dela, o cunhado dela, não me lembro direito. Ele fechou um seguro, cotou comigo, não fechou. E depois ele fechou com outra pessoa. Só que o seguro dele só cobria incêndio e roubo. E terceiros. E aí ele bateu, destruiu o carro dele e de mais 2 pessoas. E o dele. Ele teve que enfiar no bolso. Porque ele não tinha o que fazer. Só que ele disse que não foi informado sobre isso. Entendeu? Então, assim, mas o que ele passou também para esse corretor? Não estou condenando só o corretor, não. A gente precisa ter clareza nas informações. Sim. Tanto de um lado quanto do outro. Porque senão eu vou te apresentar e depois você vai falar assim, nossa, a Luana é uma péssima corretora. Mas o que você apresentou para mim? Foi a verdade? Você falou que você era Uber? Você falou que a sua moto era para iFood? É verdade. Entendeu? Quando você fez um seguro de vida, você me informou que já teve um diagnóstico de câncer? Aí você não fala nada disso. Aí depois, poxa, aquele corretor não é bom. Eu fiz e não recebi. Ou, teve um caso comum que apareceu aqui no Instagram, que a pessoa, poxa, eu tenho um seguro de vida, cara. Se eu morrer, 700 mil pra minha família. Aí fala, poxa, que interessante. Só que o cara não viu que era morte acidental. E ele morreu de morte natural. Ah, tem isso também, então. A minha sogra foi uma que falou, quando eu comecei a namorar o Felipe, poxa, eu tenho um seguro, cara. Poxa, ótimo, maravilhoso, pago R$20. Eu falei, nossa, mas a senhora com 50 e poucos anos paga R$20, achei estranho o valor. Deixa eu ver essa pólice. Eu falei, essa pólice é de acidente pessoal. Se a senhora morrer de morte natural, a senhora não vai receber nada. Então, assim, tanto o corretor quanto o cliente, eles têm que ter conhecimento de tudo. Clareza em todas as situações, porque senão a gente tem esse prejuízo. E pra mim, pelo menos, não é legal eu ter uma negativa de sinistro, porque por uma falta de informação. Verdade. Nossa, você está falando, eu estou pensando aqui. Ô, Luana, só para a gente terminar esse bloco, a Amazon Seguros também tem a questão do consórcio, né? Sim. Há muito tempo atrás, eu lembro que meu pai fazia consórcio de tudo. Videocassete, televisão, carro. Assim, hoje em dia, vale a pena fazer um consórcio? E de que vale a pena fazer um consórcio hoje em dia? Eu acho que vale a pena. Depende da sua expectativa. Porque, assim, eu acho que é ótimo para quem consegue guardar dinheiro. Sim, e tem pessoas assim, eu vou fazer um consórcio, porque já ouvi muitas pessoas falando assim, o fulano falou que se eu fizer um consórcio, daqui a 2 assembleias eu sou contemplada. Meu querido, não funciona assim. Hoje em dia, a média para contemplação em grupos é de 55% a 60% do valor da carta. Então, você vai ali, você tem uma carta de 100 mil, você vai com 20 mil achando que daqui a 2 assembleias, meu querido, desiste. Isso não vai acontecer. Vai ser muito difícil, mas... Então, agora, se você não tem essa expectativa, se você tem essa clareza de que isso é um objetivo futuro, eu acho ótimo. Olha, eu estou planejando trocar de carro daqui a 3 anos. Eu vou fazer uma carta aqui de 80 mil para dar um upgrade no meu carro. Pô, super válido. Agora, olha, eu vendi meu carro, tô sem nenhum, precisei investir a grana em outra coisa, eu vou fazer um consórcio aqui, porque daqui a 2, 3 assembleias eu tô resolvida. A não ser que você tenha de 55% a 60%, que é o mais óbvio de acontecer a contemplação, ou você vai ser sorteada, e você tá concorrendo com 1.000 pessoas. Pode acontecer. É uma coisa a longo prazo, então. A longo prazo. Não é uma coisa imediatista, a não ser que você tenha também alguma reserva já. Né? Eu quero comprar uma casa, quero pegar uma carta de 800 mil, mas eu já tenho 400, eu vou pegar... Porque você também pode... É um assunto muito extenso. Que você pode pegar um empréstimo de dentro da carta também, entendeu? Nossa. Então assim, você pode ter uma grana, juntar com a carta, enfim, e dar a entrada. Mas a gente tem que ter em mente trabalhar para ser mais certo e mais objetivo, que você tem que ter em torno de 55%, 60% do valor da carta para essa contemplação mais imediata. Entendi não, né? Aceitei. Aceitei. Gente, eu vou pro intervalo, depois eu volto com o nosso último bloco. Fiquei aí.